Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Um arquiteto projetou uma mesa de madeira maciça. Na figura 1, é possível observar a mesa construída e na figura 2, um projeto com a representação geométrica da parte inferior dessa mesa, que é o pé da mesa. No projeto, figura 2, construído pelo arquiteto para representar o pé da mesa, considere que ABCDI é uma pirâmide reta de base retangular. 2. ABCDEFG e H é um tronco de pirâmide de bases retangulares. 3. A altura da pirâmide ABCDI é 18 decímetros e a altura do tronco de pirâmide é 6 decímetros. 4. DATB mede 6 decímetros, inclusive está no desenho. DB até C, 3 decímetros, e isso não está no desenho. FG, 4 decímetros, GH, 2 decímetros. E 5, o modelo não está desenhado à escala. Bem, assinale a alternativa que apresenta corretamente a medida do ângulo ABG, que é alfa, em que zero menor que alfa menor que 90 graus. Bom, para resolver essa questão, vamos considerar então a figura 2 de um tamanho um pouquinho maior, para que nós possamos tentar ver se conseguimos dar algum tipo de encaminhamento à questão. Bem, nós temos então aqui a nossa pirâmide. Foi informado no texto da questão que de B até C, que é esta medida aqui, vale 3 decímetros. Vamos voltar na questão? Então, nós temos aqui B até C, 3 decímetros. E nós desejamos determinar o ângulo ABG. Bem, o ângulo A, B e G. Ou seja, é esta abertura aqui que corresponde ao ângulo alfa informado na questão. Para determinar este ângulo, se você observar com um pouquinho de cuidado, vai ver que em cada uma das alternativas nós temos a tangente envolvida. Então, em todas as 5 alternativas, a tangente está ali. E, claro, depois nós temos que fazer a inversão do arco, buscando aqui o ângulo alfa solicitado. Muito bem, para determinar a tangente, então, voltando aqui ao nosso desenho, observe que se considerarmos uma, entre aspas, parede deste tronco de pirâmide, nós vamos ter que, para determinar a tangente, no triângulo retângulo que formamos agora, precisamos da altura e da base desse triângulo. Mas por que, professor? Ora, porque para se calcular a tangente do ângulo alfa, nós temos que ter o cateto oposto pelo cateto adjacente, que são justamente a altura desta face lateral do tronco de pirâmide, que vamos chamar de H, e da base que nós temos como calcular. Uma vez que essa face, de onde vamos extrair aqui o triângulo retângulo, é um trapézio isósceles. Isso significa o seguinte, que nós temos 4 decímetros na base inferior do trapézio. O trapézio é a figura que é proveniente do A, do B, do G e do F sendo considerados. Quando descemos então essa base superior, aqui entre aspas embaixo, nós vamos ter também 4 decímetros. Como o trapézio é isósceles, se fizermos 6 menos 4, então 6 menos 4, vamos ter 2. Esses 2 serão divididos igualmente em cada um dos lados restantes da base inferior quando descontamos o 4. Então aqui vale 1, aqui também vale 1, embora o meu desenho não ajude muito a enxergar essa medida. Mas se levarmos em conta apenas o aspecto conceitual, cada um destes, entre aspas, lados mede 1. Pois bem, então se nós separarmos o triângulo em questão, vamos até fazer um desenho à parte aqui para tentar melhorar
aqui a visualização do que temos que fazer. O ângulo alfa é esse daqui, alfa. O 1 da base que encontramos é esse daqui. Então, aqui 90 graus. Essa altura H nós não temos. E para determiná-la, vamos pensar que talvez o Teorema de Pitágoras nos auxilie aqui. E para tanto, então, vamos precisar da hipotenusa Z, que é essa medida aqui, Z. Bem, vamos considerar também a parte de cima da pirâmide, que na verdade é uma aresta lateral. E aqui nós vamos ter uma medida que vamos chamar de Y. E se considerarmos o Y e o Z, vamos chamar essas duas medidas de X. Muita letrinha, né? Mas vamos lá, vamos ver se conseguimos determinar o que é necessário para calcular o que precisamos, para determinar essa tangente e depois a sua inversão. Bom, nós não temos informações em relação à aresta lateral da pirâmide, mas temos condições de calculá-la. De que modo? Bem, na base nós temos um retângulo, uma vez que a pirâmide é base retangular, com medidas 6 na aresta da base e 3 na outra aresta da base. E se observarmos com um pouquinho de cuidado, então, esta base, vamos ver que existe uma diagonal aqui na base. Essa que está saindo agora em vermelho. Vamos chamar essa diagonal de D. Ora, se fizermos um desenho, então, dessa base, vamos vislumbrar esta figura aqui. Também é um triângulo retângulo. A diagonal D está aqui. Uma medida é conhecida, então vale 3 de cada um dos lados da base. Então aqui é 3 também. E nós temos a outra medida que é 6. Ou seja, o Teorema de Pitágoras pode nos auxiliar aqui na determinação da diagonal da base. Mas uma pergunta lógica seria, mas por que nós vamos determinar essa diagonal da base? Essa que foi feita em vermelhinho aqui. Bem, nós vamos procurar também através do Teorema de Pitágoras, uma vez que nós conhecemos a altura da pirâmide, que é 18 decímetros. Se nós conhecermos a diagonal, nós temos condições... Vamos fazer mais um desenho? Então, nós temos mais um desenho aqui surgindo, que é agora de um triângulo retângulo vinculado à pirâmide grandona aqui, ou a pirâmide maior. E a altura dessa pirâmide foi dada. Lembrem que ela é 18, então 18 decímetros. Vejam que esta aresta lateral da pirâmide total nós chamamos de X oportunamente. Pois bem, aqui na base, então, nós temos a diagonal inteira, que é o Dzinho, que separamos no nosso segundo triângulo retângulo. Mas aqui no triângulo retângulo que extraímos da pirâmide, nós vamos ter a metade dessa diagonal, é D sobre 2. De qualquer modo, nós precisamos da diagonal inteira para procurar mais adiante um pouquinho a metade da diagonal. E aí vem novamente outra pergunta, mas por que precisamos dessa medida X, professor? Ora, porque se nós tivermos a medida X, nós vamos conseguir depois, por proporção, determinar a medida Y. E tendo a medida Y, o Z, que é quem de fato precisamos, também vai ser determinado. Como o Z vai ser determinado? Pela medida total X menos a medida parcial da pirâmide superior, feita pelo corte da base do tampo da mesa, a base superior. Então, X menos o Y vai nos dar essa medida Z que nós precisamos. Bom, chega de papo, vamos fazer os cálculos então. Nós temos na base, então, um retângulo. E esse retângulo, repetindo, nós tiramos aqui um triângulo retângulo dele e vamos calcular a diagonal D pelo Teorema de Pitágoras, que nos garante que a hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 3 ao quadrado mais o 6 ao quadrado. Logo, essa diagonal ao quadrado vai ser dada por 9 mais 6 ao quadrado é 36. A diagonal ao quadrado é igual a 9 mais 36, que é 45.
E se calcularmos a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade, vamos ter uma diagonal que é a raiz quadrada de 45. Então, uma das medidas que nós queríamos, nós agora temos. Bem, nós precisamos agora, indo para o nosso terceiro triângulo retângulo, da metade dessa diagonal. Ou seja, nós queremos a raiz quadrada de 45 sobre 2. E outra vez, o Teorema de Pitágoras pode nos auxiliar a determinar agora a medida x que nós queremos, com x hipotenusa ao quadrado igual a 18, que é um dos catetos ao quadrado, e mais agora, vejam só, a diagonal sobre 2 ao quadrado. Ou seja, nós vamos ter raiz quadrada de 45 sobre 2 e aqui ao quadrado. Desenvolvendo um pouco essa expressão, nós vamos ter um x ao quadrado, que é igual. 18 ao quadrado é 324. Mais, aqui, raiz quadrada de 45 sobre 2 ao quadrado é a raiz de 45 ao quadrado e 2 ao quadrado. Simplificando, então, aqui nós vamos ter raiz quadrada de 45 ao quadrado, sobra só 45. E 2 ao quadrado, 4. Muito bem, nós precisamos da medida x. Então, para determinar este x, nós vamos fazer o seguinte. Vamos unir agora essas duas expressões. Aqui nós temos 324 sobre 1. Logo, x ao quadrado vai ser igual a, na soma de frações, preservamos o denominador e somamos numeradores quando esses denominadores são iguais, ou quando o denominador é igual em cada uma das expressões, mas aqui ele não é igual. E o mínimo múltiplo comum, que é o que nós precisamos para que essa fração possa ser desenvolvida, vai ser 4, uma vez que 4 e 1, o mínimo é 4. E na soma de frações a gente faz assim, ó, 4 divide por 1, 4. E então você divide denominador novo, que é o 4, pelo denominador antigo e multiplica pelo numerador. Na prática é 4 dividido por 1, 4, multiplicado por 324, que é 1296. Então, esse 1296 que você está vendo é resultado de multiplicar o 4 pelo 324. Mas, e aí o mesmo procedimento para a segunda fração. 4 dividido por 4 é 1, vezes 45, preservo 45. Em seguida, caminhando mais um pouquinho aqui para o desenvolvimento da nossa expressão, nós vamos fazer a adição do 1296 com o 45. Isto sobre 4. E, simultâneo a isso, também já calcular a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. Então, nós vamos ter raiz quadrada de x ao quadrado, sobra somente o x, que vai ser igual a... Aí, em seguida, nós vamos ter 1296 mais 45, que é 1341. Agora, perceba que nós temos uma raiz quadrada. Então, nós podemos separar essa raiz no numerador sobre a raiz quadrada de 4, que vai nos levar a... Se nós fizermos uma simplificação deste 1341, nós vamos obter aqui um número que talvez possa nos auxiliar nos desenvolvimentos posteriores. E nós vamos fazer da seguinte maneira. Então, vamos considerar aqui 1341. Agora, nós vamos fazer assim. Vamos começar dividindo 1341 por 3 e ver o que acontece. Então, 1341 dividido por 3 vai dar 447. Se dividirmos novamente por 3, vamos ter 149. E aí, 149 tem que ser dividido pelo próprio 149, que vai dar 1. Logo, nós podemos escrever raiz quadrada de 1341 como sendo a raiz quadrada de 3 vezes 3, 9, vezes 149. E dividido pela raiz quadrada de 4, que é 2. Podemos separar aqui esta raiz. E o nosso x, então, é a raiz quadrada de 9, vezes raiz quadrada de 149, e sobre 2. Que vai nos levar a raiz quadrada de 9 é 3, raiz de 149,
isto sobre 2. Muito bem, esta é toda a medida x do triângulo. Ainda nos falta determinar a medida y, que é a aresta de uma pirâmide menor, a da parte de cima aqui da pirâmide, que está sendo considerada e que foi cortada ali pela medida da aresta 4 decímetros que nós vimos há pouco. Pois bem, para determinarmos então essa medida y, podemos usar aqui uma proporção, uma vez que os triângulos das faces das duas pirâmides, elas são semelhantes. E nessa proporção, então, façamos assim. Podemos pegar uma medida aqui que seja mais fácil de se trabalhar. E como queremos a medida y, vamos começar com ela, não é mesmo? Então nós temos aqui o y, que está para... Então vejam, o y é essa medida aqui. E ela está para a medida maior, que é a medida x, que é 3 raiz de 149 sobre 2. Assim como, e aí nós podemos pegar a base aqui do triângulo, da face lateral, que é 4, isso vinculado à medida y, com a base 6 da pirâmide maior. Assim, nós temos uma simplificação possível de ser realizada. Então, vamos dividir aqui numerador por 2, denominador por 2 também. E, ao mesmo tempo, já, entre aspas, passar esta raiz de 149 vezes 3 sobre 2, multiplicando o resultado da simplificação que vamos fazer. O resultado vai ser um y igual a 3 vezes raiz de 149 sobre 2 vezes, e 4 dividido por 2 é 2. Sobre 6 dividido por 2 é 3. E agora simplificamos 2 com o 2, 3 com o 3. Ou seja, o y é só a raiz de 149. Uma vez que nós temos agora a medida y, o que de fato nós queremos, lembrem, é a medida z, que é essa pequena medida que está aqui no nosso triângulo retângulo que desenhamos em primeiro lugar, num primeiro momento. E tudo isso para determinar a medida h. Não vamos perder de vista essa nossa meta. Pois bem, então nós sabemos que z é x menos y. Então nós temos z, que é x, aqui está 3 raiz quadrada de 149 sobre 2. E menos y, que é a raiz quadrada de 149. Novamente temos aqui uma subtração com frações. E podemos calcular o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, que é o próprio número 2. Então, isso vai nos levar a uma medida z igual a o 2, preservamos. E 2 divide por 2 vai nos levar a 1 vezes 3, que é 3 raiz de 149, menos... E 2 divide por 1, 2 vezes raiz de 149 é 2 raiz de 149. Em seguida, o nosso z está sendo previamente determinado. 3 raiz de 149 menos 2 raiz de 149 resulta em apenas uma vez raiz de 149. Tudo isso dividido por 2. E agora nós sabemos quanto vale a nossa medida z, que é o que nós queríamos determinar e conseguimos, está ali. Agora podemos ir em busca da nossa tangente, para depois realizar a inversão que está sendo solicitado na questão, ou seja, o arco cuja tangente vai ser o número 1. Agora nós vamos voltar para a nossa tela inicial, mas sem perder de vista este triângulo, que é o que vai dar a solução que nós buscamos. E lembrando também quanto é a sua medida z, que é a raiz de 149 sobre 2. Voltando então para a tela, nós vamos ter então o desenho, vamos refazer aqui, do nosso triângulo retângulo. Lembrem que ele é composto pela medida z, aqui é o ângulo alfa, a medida z que nós calculamos, raiz quadrada de 149 sobre 2, então aqui raiz quadrada, 149 meios. Já sabemos que a base vale 1, vamos voltar lá para lembrar disso. Ó, a medida aqui é 1. E aqui o outro cateto, ele vai ser
o h. Então, nós temos a medida h. E este triângulo aqui vai nos dar a medida alfa que nós queremos, que é essa aqui que estou destacando agora na figura original. Pois bem, podemos, para calcular a tangente, buscar este h. E este h, mais uma vez, vai ser determinado utilizando o teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa, que é a raiz quadrada de 149 meios ao quadrado, vai ser igual a altura ao quadrado, h ao quadrado, e mais o outro cateto, que é 1 ao quadrado. Então, aqui 1 ao quadrado. Desenvolvendo essa nova expressão, simplificamos a raiz com a potência 2, o que nos leva a 149, sobre 2 ao quadrado, que é 4. Isto tudo aqui vai ser igual a h ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Em seguida, nós vamos reescrever este 1 diminuindo no primeiro membro. Vamos ter 149 sobre 4 menos 1, que é h ao quadrado. Agora podemos calcular a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. Vamos simplificar a potência do h com o 2 e realizar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 1, que é o próprio 4. Lembrando que no mínimo você faz 4, divide por 4, 1 vezes 149, repete. E 4 dividido por 1 é 4 vezes 1, que é 4. E preserva a raiz quadrada. Tudo isso é igual a h. Em seguida, nós simplificamos o nosso h, obtendo a raiz quadrada de 149 menos 4, que é 145. E a raiz quadrada que estamos vendo aqui do 4, que é 2. Então, agora temos o h, que é o que nós queríamos. E podemos calcular a tangente de alfa. A tangente de alfa, então, vai ser dada por cateto oposto h sobre cateto adjacente 1. Ou seja, a tangente de alfa é só o h. Logo, a tangente de alfa vai ser simplesmente a raiz quadrada de 145 sobre 2. Então, nós determinamos já a medida da tangente que nós queríamos. Só com essa informação já poderíamos dizer, olha, então a resposta aqui é a letra A. Mas vamos lembrar do seguinte, arco tangente é um arco inverso da tangente. E para determiná-lo, nós fazemos assim. Nós queremos o arco cuja tangente é o nosso h aqui. Então, o arco cuja tangente é h vai ser alfa. Logo, então, nós podemos dizer que o arco inverso, o arco cuja tangente é raiz de 145 sobre 2, é a medida alfa. E agora sim, nós mostramos que, de fato, a letra A é a resposta que procurávamos. Certo, pessoal? Muito bem, então. Ficou um pouquinho longo, né? Mas se você olhar com um pouquinho de calma, com um pouquinho de tempo, cada passo aqui é perfeitamente compreensível, embora dê um pouco de trabalho. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se conhecerem alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, fiquem à vontade para compartilhar. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima! Tchau!